Você acorda decidido que vai ter um dia bem produtivo, mas do nada, no meio da tarde, começa a bater o desânimo. O cansaço toma conta e você acaba só querendo deitar e ficar ali o dia inteiro. Mas sabe o que a maioria faz quando tá nessa situação? Vai rolar no feed no Instagram, tentando procurar alguma motivação, ou vai servir uma xícara de café, achando que isso vai dar mais energia. Só que na verdade nada disso resolve. É como se você tentasse tampar o sol com uma peneira. Eu sei que isso é uma situação bem chata, mas não se preocupa que eu tô aqui pra te ajudar a sair disso. Eu vou te explicar o porquê você fica cansado e como evitar isso com mais frequência. Eu vou te guiar para um caminho que realmente faz diferença. Então, vamos continuar. Antes da gente mergulhar na causa desse seu cansaço, você precisa entender que a disciplina é muito mais importante que a motivação. Até porque a motivação, por mais incrível que seja, ela não dura muito tempo. Já a disciplina, ela vai te acompanhar pro resto da vida, se você souber como fazer. Você já deve ter acordado algum dia de manhã com muita energia, mas conforme o tempo foi passando, essa energia foi simplesmente acabando. É aí que a disciplina entra em ação. O problema da motivação é que às vezes ela depende de alguma outra coisa pra funcionar, como talvez escutar uma música que você goste, ou até ficar rolando no feed do Instagram, até aparecer algum vídeo motivacional. Mas o que acontece quando esse estímulo some? Você só se sente trancado de novo no mesmo lugar. E é por isso que a maioria das pessoas entram num ciclo de produtividade, mas logo depois volta aquele estado de ficar só cansado o dia inteiro. Então, uma das chaves para você conseguir vencer esse cansaço, que às vezes nem dá para entender, é você entender que a disciplina é o que importa, e não a motivação. Você tem que continuar seguindo em frente naqueles momentos que você tá desmotivado. Mas mesmo sabendo que a disciplina é a parte importante, ainda tem um grande vilão dentro de toda essa história, que é o cansaço constante. Você pode lembrar de alguma vez que você dormiu bastante, mais de 8 horas ali, e mesmo assim você acordou cansado. Isso mostra que às vezes não é só o sono que influencia no seu cansaço, é por causa de algumas pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. Esse cansaço constante não aparece de repente, ele surge de uma combinação de maus hábitos, como uma má alimentação, ou estresse, talvez o sedentarismo. Então às vezes, por mais que você chegue cansado em casa e fique no sofá descansando, você não vai estar realmente descansando, vai parecer que você só está ficando cada vez mais cansado. E o primeiro passo para você conseguir resolver isso é você tentar identificar os sinais que seu corpo tá dando. Esse cansaço pode estar te alertando que você tem que começar a mudar a sua rotina. Se você começar a prestar atenção nas coisas que você faz no seu dia a dia e começar a entender o que tá puxando toda essa sua energia, vai ficar mais fácil de você aprender a resolver isso. Mas é claro que nem todo cansaço é igual. Existe o cansaço físico e o cansaço mental. Você já teve aquele dia que seu corpo tava bem, mas você mesmo assim não conseguia se mexer? Muitas vezes as pessoas confundem esses dois casos e acabam usando soluções de um no outro. E assim não funciona. O cansaço físico é meio óbvio. Ele vem quando você sobrecarrega o seu corpo, que é quando você faz atividade física, exercícios ou coisa do tipo. Já o mental é outra coisa. Às vezes ele é causado por excesso de decisões, excesso de informações, ou até o estresse. É como se você tentasse rodar o seu computador com várias páginas abertas. Ele vai começar a travar. E a mente funciona da mesma forma. Quando tem muita informação, a gente cansa. E para você lidar com isso, você tem que entender qual é a hora de descansar e qual é a hora de focar nas outras coisas. Então, às vezes você quer ter um dia muito produtivo, mas você esquece de planejar um horário para você descansar. Você tem que lembrar que às vezes o descanso também é ser produtivo. Então reserva um horário para você meditar, para você descansar, talvez dar um cochilo ou até fazer alguma coisa que você gosta. É importante você ter essas pausas para você poder descansar. Agora que você sabe a diferença entre o cansaço mental e o físico, eu vou te falar algumas das causas mais comuns desses dois. Às vezes é alguma coisa que você faz no seu dia a dia e acaba nem percebendo, só que vai acumulando e quando a conta chega, é isso que acontece. Uma das causas é a falta de sono de qualidade. Às vezes você pode até conseguir dormir 8 horas, mas se a qualidade do sono não for boa, não vai adiantar de muita coisa. Outra coisa que pode afetar é a sua alimentação. Tudo que você come acaba afetando no seu nível de energia. Então, se você só come porcaria, tá aí um dos motivos de você estar sempre cansado. Talvez também seja o sedentarismo. Quando você acostuma seu corpo a não fazer nada, é como se seu nível de energia baixasse o teto dele também. Então, qualquer coisa que pareça o mínimo de esforço, você já vai ficar mais cansado. Também tem o excesso de dispositivos eletrônicos, que muitas vezes pode estar até afetando o seu sono, que é você ficar no celular a noite toda, além de várias outras coisas que isso afeta. E muitas vezes é só a falta de propósito e motivação. E não é o mesmo tipo de motivação que eu falei antes. É quando você tem um objetivo, algo que você realmente quer alcançar. Quando você realmente sabe o que quer, fica muito mais fácil de fazer. Então, quantas dessas coisas que eu falei você acha que tá acontecendo no seu dia a dia? A verdade é que, infelizmente, a gente vive num mundo que acaba empurrando a gente pra esse tipo de coisa. E às vezes a gente nem percebe. Então, pra você evitar o cansaço, você tem que agir pra evitar esse tipo de coisa. Até porque esse cansaço, ele tem muitos efeitos na sua mente e no seu corpo. E eu vou te falar quais.
Pensa no seu corpo como se ele fosse uma máquina que está o tempo todo funcionando. Se você não parar um pouco para descansar, ela vai quebrar em algum momento. O que vai te causar é dores musculares, problemas de concentração, irritabilidade e até doenças graves, como ansiedade e depressão. Quantas vezes você já se pegou estressado por causa de uma pequena besteira? Quando você tá com a mente sobrecarregada, qualquer coisinha parece um problemão. Então você identificar esses problemas o mais cedo possível é o que vai acabar te salvando disso. Então, como você vai saber se já passou do seu limite? Existem alguns sinais bem claros de quando você tá no seu limite, que é aquele momento em que você se sente que tá emocionalmente esgotado, sem vontade de fazer nada, mesmo as tarefas mais simples. E isso já é um sinal de que seu corpo tá sobrecarregado. Outros sinais são um sono inquieto, que você acaba não conseguindo dormir, falta de motivação, dores na cabeça frequente e até a queda na imunidade. Esses sinais às vezes é um alarme para que você fique esperto. Então presta atenção em qualquer coisa que pareça que seja esse tipo de cansaço e já começa a ajustar a sua rotina para que você evite isso cada vez mais. Então agora que você entende a causa e o impacto que esse cansaço tem na sua vida, vou te falar algumas soluções práticas que podem te ajudar a resolver esse problema. É claro que não existe fórmulas mágicas, mas tem algumas fórmulas que são práticas, pelo menos. E quanto mais você aplicar, mais benefícios você vai ver. Então você tem que melhorar sua qualidade de sono, praticar uma alimentação mais saudável, gerenciar o seu estresse, que é você meditar e fazer coisas para evitar, fazer alguma atividade física, mesmo que seja um pouco, limitar o seu tempo de tela, isso é bem importante, e você encontrar um propósito. Aplica uma dessas coisas ou mais, e aos poucos você vai ver como o seu corpo responde. A consistência dentro dessas coisas vai te trazer mais foco, motivação e disciplina. Não tenta mudar tudo de uma vez, o importante é você começar de pouco em pouco, principalmente a qualidade de sono. Eu já fiz um vídeo sobre isso, e aconselho que veja depois desse. Claro, existe algo que as pessoas chamam de descanso ativo, porque descanso nem sempre é você só sentar no sofá e ficar ali o dia inteiro. O descanso ativo é uma forma de você descansar enquanto recupera suas energias de verdade. Claro, você já deve ter percebido que quanto mais tempo parado você fica descansando, parece que mais cansado você fica. Então, ficar só parado assistindo TV, YouTube ou jogando, às vezes não resolve. É o mesmo que você botar o seu celular para carregar num carregador que está estragado. Muitas vezes ele nem vai recarregar, ou vai recarregar muito pouco. Então, quando você for descansar, tenta movimentar o seu corpo de forma leve, como alongamentos, fazer uma caminhada no sol, fazer alguma atividade que te relaxe, como, sei lá, yoga ou meditar. E isso sim vai te ajudar a recuperar sua energia. Bom, você sabendo todas essas causas e como evitar esse tipo de cansaço, você já entendeu que a disciplina é o ponto mais importante de tudo. Mas se você realmente quer ver resultados ainda mais rápidos e melhorar cada vez mais a sua disciplina, eu te recomendo esse outro vídeo aqui. Até porque muitas pessoas passam meses, talvez anos fazendo alguma coisa, e você pode fazer tudo em apenas 12 semanas. Eu sei que parece loucura, mas é sério, funciona. Se você realmente se dedicar, você consegue completar tarefas de um ano inteiro em só 12 semanas. Então, eu te vejo lá.